though you are near. Lúcio, obrigado, Celi. E hoje nós temos mais uma vez conosco o nosso velho companheiro Júlio de Carvalho. O Júlio, ele trabalha principalmente no Centro Espírita Luz Divina em Newark, e é nosso companheiro aqui já há muito tempo, é como parte da nossa casa mesmo, deu apoio muito preciso, inclusive no início da nossa casa. Então, sem mais delongas, o Júlio com vocês. Ele hoje vai nos falar sobre Deus em astronomia, é isso? Na astronomia. Esse é o segundo. Tá? Queridos amigos, no Ideal Espírita, formulamos votos que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. Antes de entrarmos no tema, gostaria de apresentar algumas justificativas. A primeira é que o nosso amigo André afirmou que aqui encontramos junto a vocês desde o início desta escola bendita, que é o Caminho da Luz, em Long Branch. E eu sei que a característica de vocês é o Evangelho. Vocês gostam que nós abordamos o tema da Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, que decorremos sobre os ensinos de Jesus Cristo. Mas o Espiritismo, ele tem um tríplice aspecto. É, ao mesmo tempo, ciência, filosofia e religião. E foi o próprio Emmanuel que escreveu, através de Chico Xavier, que se nós abordamos apenas a filosofia, ou a religião, ou a ciência, estaríamos então desmembrando o Espiritismo. Logo, os temas ideal seria abordarmos os três aspectos. Mas este ano, 2018, estamos comemorando 160 anos da publicação de o livro A Gênese, escrita por Allan Kardec, que foi o quinto e último livro escrito pelo codificador do Espiritismo. E a Gênese, na sua primeira parte, ela é eminentemente científica. Logo, faremos hoje uma pequena abordagem científica, principalmente no campo da astronomia, para homenagear o livro e a sua publicação. Tem muita gente que corre da ciência, às vezes porque teve um mau instrutor, porque a ciência é fantástica. Por quê? Porque a ciência está descrevendo a criação. Logo está descrevendo a capacidade de Deus. Se alguém se sente importante, que é o filho do prefeito, o filho do governador e às vezes até o filho do presidente, e esta criatura, às vezes, descreve a sua importância através do que tem. Eu tenho 100 cabeças de gado, tenho 3 fazendas porque eu sou filho do prefeito, e se sente alguém importante. Ora, o que estaremos descrevendo hoje é a criação, que é nossa. Logo estamos falando do nosso Pai. E a nossa terceira justificativa é que a palestra espírita, ela deve ser sempre consoladora. Porque não adianta estarmos aqui passando dados científicos sem, por último, apresentarmos um conteúdo consolador. Porque o Espiritismo, porque o Centro Espírita, além de escola, é um hospital de almas. E chegamos aqui com as nossas problemáticas diárias, necessitada de consolo. Logo, se alguém aqui tem aversão à ciência, peço a você que lhe dê uma chance. Abra a mente desde o início, porque se você já fecha a mente escutando a palavra ciência, realmente fica muito difícil de nós compreendermos, interessarmos por qualquer coisa. Nós, que estamos dentro de um movimento religioso,
costumamos apreciar como missionários do mundo apenas as criaturas que estão dentro do campo religioso. Mas os trabalhadores do governador do planeta Terra, que é Jesus Cristo, eles estão espalhados em todas as áreas. E é necessário, então, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para apreciar esses missionários nas áreas em que se encontram. E muitos deles estão na área científica. Veja quantas coisas nós beneficiamos destes grandes cientistas sem apreciá-los como missionários. Todos aqui estamos banhados da luz. Quem foi o criador? Thomas Edison. Antes de Thomas Edison, os lugares eram iluminados pela lamparina, alimentada pela querosene. Entrávamos em um local, imagine você a fumaça. Ficávamos impregnados do cheiro da querosene. Hoje entramos e saímos do ambiente, a não ser que esteja sujo, logo ficamos com odor. Caso contrário, não sentimos absolutamente nada, graças a Thomas Edison. O carro, o telefone, e hoje a facilidade com que nós temos de comunicarmos. Será que estes cientistas não estão trabalhando para Jesus, encurtando as distâncias, para que um dia nós, como mundo, venhamos finalmente a vivenciar a fraternidade no planeta Terra? Porque sem comunicação fica muito difícil. Sem o veículo, impossível. Logo, são trabalhadores de Jesus. Então, na astronomia, existem verdadeiros missionários que ampliaram a nossa mente sobre a criação. E nós, espíritas, fazemos a ponte, porque sabemos que eles estão descrevendo a capacidade de Deus criar. E os próprios astrônomos, alguns deles ateus, afirmam que a astronomia é uma ciência que humilda o cientista. Aqui é do verbo humildar, torná-lo humilde. E por quê? Porque à medida que vamos avançando no universo afora, através do telescópio, mais vamos nos dando conta de nossa pequenez, da nossa insignificância diante de toda criação. Então hoje, para dar apenas uma pincelada sobre a astronomia, nós estaremos falando sobre tamanho, velocidade, quantidade e tempo. Tamanho, velocidade, quantidade e tempo. Para tentar descrever a criação, para termos uma compreensão do Criador. Se você veio de outras religiões, e até mesmo hoje ainda não entendeu a fundo o que é o Espiritismo, possa você, talvez, fazer uma imagem muito antropomórfica de Deus. A palavra antropomorfo significa homem semelhante ao homem quanto à forma. Morfo, morfologia, de forma, antro-homem. Então fazemos de Deus um ser humano. Estava com uma depressão, uma dor, eu sentir Deus sentar na minha mesa e dialogar comigo, é uma ideia antropomórfica de Deus. Não, Deus pegou no meu braço e me levou até o caminho. Uma ideia antropomórfica de Deus. Através da descrição da astronomia, vamos compreender que este Deus de antropomorfo não tem nada a ver. Para deixar bem claro, caso você chegou hoje no Centro Espírita, nós espírita fazemos uma distinção muito clara entre Jesus Cristo e Deus. Jesus e Deus são duas entidades completamente diferentes. Jesus Cristo é um irmão superior nosso que traçou o caminho da evolução e chegou à perfeição. Deus é o ser supremo incriado.
Jesus Cristo foi criado, evoluiu e chegou à perfeição. Nos serve de modelo e guia. Mas Deus não. É o ser incriado. Existe infinitamente. O que é astronomia? É a ciência que estuda os astros. Não é para ser confundida com a astrologia, que é uma crença na qual os astros influenciam em nossa vida. Prática ainda muito comum, até mesmo aqui para nós, de alguns espíritas, que pegam o jornalzinho para ver qual que é o seu signo. Olha, tome cuidado porque Júpiter está alinhado com Saturno e o seu namorado não está também alinhado. Isto não é uma realidade. Mas é interessante observarmos através da história que foi através da astrologia, da observação dos astros, que surgiu a astronomia. Então, de uma futilidade como a astrologia, nasce a ciência astronomia. Da mesma forma que a alquimia era também uma crença na qual, através de alguns procedimentos, poderia transformar metais normais em metais preciosos. Desta fantasia, desta crença, surge a química, que é uma ciência exata. Compreenderam, então, a introdução? Perfeito. Vamos, então, tentar descrever um pouco sobre a criação. Para nós entendermos primeiro, de distância, vamos aqui falar do primeiro conhecido para o desconhecido. O conhecido para nós são as velocidades que estão mais acessíveis a nós. Praticamente todos vieram aqui de carro hoje. E enquanto você dirigia, o velocímetro estava medindo a velocidade na qual você vinha. Se alguém aqui veio de Newark, decidiu não parar no centro e ir para Seaside Heights, são aproximadamente 70 milhas de Newark a Seaside Heights. Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção. Quantas milhas de Newark a Seaside Heights? Então, se eu acelero o meu carro e mantenho 35 milhas por hora, quanto tempo me levará para chegar de Seaside Heights, de Newark a Seaside Heights? Quantas horas? Vamos falar, fazendo jus esse café gostoso que tomamos lá fora? Vou perguntar de novo. Quantas horas levaríamos para chegar de Newark a Seaside Heights? 2 horas. Todos? Veja que o comportamento é até de igreja. Na igreja nós temos aquele respeito, o que chamamos da unção, e temos até medo de conversar. Eu estou fazendo uma pergunta e quero escutar a resposta. De quanto tempo levaríamos de chegar de Newark a Seaside Heights? 2 horas. Falemos com gosto? 2 horas. Senão vocês não ficam despertos. 2 horas. Agora, se eu vou a 70 milhas por hora, quanto tempo eu levo de Newark a Seaside Heights? 1 hora. Perfeito. Então, se você coloca sua mão para fora, você sente como é forte 70 milhas por hora. Aqui está o mapa dos Estados Unidos. E de New Jersey a Califórnia, que seria do extremo leste ao extremo oeste, viajando de carro a 65 milhas por hora, você levaria 42 horas. Isto é, se só for ser masculino no carro. Porque se levar as mulheres, de 15 em 15 milhas tem que estar parando para usar o toalete. A técnica para despertar o pessoal. Né? De New Jersey a Califórnia, a 65 milhas por hora, 42 horas. O que é que significa 65 milhas por hora? Que em 1 hora o carro percorreu
65 milhas. Mas, se formos de avião, que voa a 575 milhas por hora. Viu a diferença de 65 para 575? Levaríamos aproximadamente 5 horas e meia. Então veja como encurtou. Essa viagem antigamente, que era feita a cavalo, era viagem de meses. E depois a trem passou-se a dias, e agora a carro, com as estradas, é claro, porque não tinha estrada antigamente, até o Roosevelt, que colocou estradas por todos os Estados Unidos. Levamos 42 horas e hoje, com o avião, 5 horas e meia. Não é trabalho dos mensageiros, dos trabalhadores de Jesus Cristo, encurtar as distâncias para que haja fraternidade num país continental como este? 5 horas e meia. Só que o que acontece? No universo, os objetos estão tão distantes um do outro que não se mede por milhas. Não se mede por quilômetros. Se mede por velocidade de anos-luz. O que significa isto? A velocidade que a luz percorre em um ano. Os objetos no universo estão tão distantes que, se fala em milhas ou em quilômetros, é um número tão grande que fica inapreciável, difícil de concebê-lo. Logo, foi-se criado a medida anos-luz, isto é, o tempo que leva a luz para percorrer em um ano. Qual é a velocidade da luz? 186 mil milhas por segundo. Repete o número, por favor. 186 mil milhas por segundo, não é por hora. Eu dizer vocês a este número não tem nenhum significado. Por isto que fazemos cálculos para poder apreciarmos. Suponhamos então, eu esqueci de colocar ali o 1. Suponhamos então que este avião voasse na velocidade da luz, que é 186 mil milhas por segundo. Qual o tempo que levaria para chegar de New Jersey à Califórnia nesta velocidade? O cálculo seria, de New Jersey à Califórnia, poderíamos ir e voltar em 1 segundo 65 vezes. Pelo uau, já fiquei animado que eu estou vendo que vocês estão entendendo o assunto. Então, se o avião pudesse viajar na velocidade da luz, em 1 segundo, iríamos e voltaríamos 65 vezes. Esta é a velocidade da luz. O Sol brilha constantemente. Os fótons de luz que saem do Sol demoram 8 minutos para chegar no planeta Terra. Estão viajando na velocidade da luz. Este microfone é o Sol, que propositalmente o André colocou de amarelo para facilitar a minha explicação. E aqui está a Terra. O fóton de luz sai do Sol e viaja por 8 minutos para chegar aqui na Terra. Na velocidade da luz, que é 186 milhas por segundo. O que isto significa? Que se houvesse uma explosão no Sol e o Sol deixasse de existir, nós olharíamos por 8 minutos e enxergaríamos um Sol, mesmo que
já não existisse mais o Sol. Porque a luz que está chegando agora, neste momento, no planeta Terra, saiu do Sol há 8 minutos atrás. Compreenderam até aí? Falemos um pouco de planeta para apreciarmos a velocidade da luz. Quantos planetas existem no Sistema Solar? Quantos planetas existem no Sistema Solar? Qual foi o ator principal da novela Selva de Pedra? Quem foi o ator principal da novela Rei do Gado? Ok. Então tem memória. Quantos planetas existem no Sistema Solar? Quando nós fomos para a escola era 9. Né? Mas o que aconteceu? A comunidade astronômica reuniu e decidiu que Plutão não encaixa dentro da definição de planetas. Então, são 8 planetas. Fazendo com que Netuno seja o último planeta do nosso Sistema Solar. O que isto significa? Para nós olharmos para Netuno, a luz que está saindo de Netuno demora aproximadamente 5 horas e meia para chegar nos nossos olhos. Isto significa que, se houvesse uma explosão em Netuno, ainda enxergaríamos Netuno por 5 horas e meia. Porque a luz que está chegando de Netuno em nossos telescópios hoje saiu de lá 5 horas e meia. A estrela mais próxima do nosso Sistema Solar, Próxima Centauros, ela está 4 anos-luz de distância. Isso significa que deveríamos viajar a 186 mil milhas por segundo por 4 anos para chegar na estrela mais próxima. O que isto significa? Que se houvesse uma explosão hoje nessa estrela, nós deixaríamos de ver a estrela apenas no ano de 2022, daqui a 4 anos. Por quê? Porque a luz que está chegando hoje dessa estrela saiu de lá há 4 anos atrás. O que isso significa? Que todos os dias, de noite, quando você olha para o céu, você está vendo objetos que não mais existem. Já ouviu aquela frase ignorante no sentido intelectual? Eu só acredito naquilo que vejo? Pois bem, todos os dias estamos vendo coisas que já não mais existem. A Terra, neste momento, está dando um giro em torno do próprio eixo. Alguém aqui está tonto com esse giro? Ninguém. Qual é a velocidade do giro em torno do próprio eixo? 1000 milhas por hora. É o que dá-nos a ilusão do dia e da noite. Para quem não sabe o que é o dia, o que é a noite, suponhamos que o controle seja o planeta Terra e aqui está o Sol. Aqui estão os Estados Unidos e aqui atrás é o Japão. Se os Estados Unidos está em direção ao Sol, chamamos isto de dia. Japão, então, está de noite. Em 12 horas, Japão agora é banhado pelo Sol, chamamos de dia. E atrás os Estados Unidos chamamos de noite. Em 24 horas, damos uma rotação. Mas se o astronauta ele sai do planeta Terra e fica constantemente olhando para o Sol, não existe para o astronauta o de dia ou o de noite. Existe uma constante iluminação. Logo, também não existe o amanhã, porque é algo que criamos para organizar a nossa vida social, o tempo. Mas a Terra não apenas dá esse giro, dá um outro giro chamado de translação, que é o entorno do Sol, o que cria as estações do tempo. Primavera, verão, outono, inverno.
Qual é o tempo que leva para dar esse giro? 1 ano. 364,25. Em 4 anos de 364,25, acrescentamos um dia, que é quando fevereiro tem 29 dias. Logo, qual seria a velocidade que a Terra está girando em torno do próprio Sol? É 65 mil milhas por hora. Estamos nessa velocidade neste momento. Estamos girando a 1000 milhas por hora e em torno do Sol a 65 mil milhas por hora. Alguém aqui está tonto? Alguém está sentindo esta velocidade? Só que todo o nosso sistema solar, que é o Sol e os 8 planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Uranus, Netuno. O sistema solar, ele está girando em torno da galáxia a 514 mil milhas por hora. Alguém está sentindo isto? E para completar um giro em torno da galáxia, 250 milhões de anos. E ninguém sente nada. Leon Denis afirmava que nós somos viajores do universo. E de fato somos. Porque a Terra é uma espaçonave. E estamos em viagem. Mas para onde? Segundo o Espiritismo, para a perfeição. Então, para termos uma apreciação desse globo, desta máquina, desse carro, dessa espaçonave, que é o planeta Terra, e o seu tamanho, eu vou pedir para o Marcos passar o primeiro vídeo. Para que tenhamos uma ideia de comparação. Marcos, fica atento, por favor, na pausa. Você pode tirar essa propaganda aí embaixo, fazendo um favor? Obrigado. Para, por favor. Pausa. Aqui nós temos a Lua, em comparação ao tamanho de Mercúrio. Então, ali é a nossa Lua comparada com o planeta Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol. Próximo. Temos agora Marte comparado... Pode abaixar o volume, por favor, viu, Marcos? Temos aqui Marte comparado com Mercúrio. Marte é o planeta depois da Terra. Próximo, por favor. E Vênus. Quando você olha de noite para o zimbório estelar, o objeto mais claro depois da Lua é Vênus. Aquela estrela linda, grande, bonita, é Vênus. Não é uma estrela, é um planeta. E ela tem aquela luminosidade por sua aproximação do Sol e o conteúdo químico que reflete também a luz do Sol, mas não é um planeta habitável. Por favor? Ponto. E, aliás, o que se descobriu sobre Vênus é que o motivo pelo qual ele brilha daquela forma é porque houve em Vênus um efeito estufa. Vocês não escutam o tempo todo no jornal sobre o efeito estufa, o quanto é perigoso a emissão do dióxido de carbono, criando uma camada que não deixa os raios do Sol saírem do planeta Terra? Então, em Vênus, isso acontece de uma forma exagerada. Então, os astrônomos, os astrofísicos, nos afirmam que se não tomarmos cuidado com o planeta Terra, o que acontecerá conosco será um futuro Vênus, porque nós nos mataremos e esses gases acumulados fará com que a Terra ficará inhospitável. E aqui está o planeta Terra. Agora, por favor, temos o planeta Terra comparado com o Netuno. Dá para se perceber que é bem menor do que o próprio planeta Netuno. Por favor, o próximo. E temos agora Saturno, comparado com Netuno. Veja onde já ficou o planeta Terra. Estão todos ali observando? Sim ou não?
Fale um sim com gosto, por favor. Sim ou não? Sim. Muito bom. Próximo, por favor. Parou? Não, vai. Ponto. Aqui está o planeta Terra. E veja o maior planeta do nosso sistema solar, que é Júpiter. Segundo os astrônomos, Júpiter é um planeta que deveria ter sido um Sol, mas falhou. Não há massa sólida em Júpiter. Se enviarmos uma sonda em Júpiter, ele vara, porque não tem chão, não tem massa sólida. É uma grande bola de hidrogênio, como o próprio Sol é, sem uma reação química que emite luz. Continue, por favor. E aí, temos um pedaço do Sol. Veja aonde ficou o planeta Terra. E olhe o tamanho do Sol. E alguns perguntarão, mas como é que eu vejo o Sol tão pequeno lá fora? Por causa da distância que ele está. Qual é a distância que o Sol está do planeta Terra? 8 minutos, né? Na velocidade da luz, que é 196 mil milhas, 186 mil milhas por segundo. É uma distância muito grande, por isso a gente vê o Sol pequeno. Alguns antigamente profetizavam que Deus mataria a humanidade. Para vocês podem entender que essas distâncias elas são super sensíveis, que caso Deus quisesse matar toda a humanidade pelos seus pecados, bastaria aproximar um pouco a Terra do Sol e todos morreríamos queimados. Ou distanciar um pouco a Terra do Sol e todos morreríamos frisados. E estas distâncias elas são super sensíveis para que a vida seja possível no planeta Terra. Agora vamos comparar o Sol com uma outra planeta, Sírius. Então, para aqueles que se deliciam nos romances espíritas, há o romance espírita Renúncia, escrito por Emmanuel. E naquele livro nós temos notícia que o espírito Alcione, um espírito muito elevado, ela veio de uma região de Sírius. Da mesma forma que nós fazemos parte do sistema solar, o planeta Sol. O planeta Terra está perto do Sol. O planeta onde vive o espírito Alcione está perto de Sírius. Agora, lembre-se, parou? Lembre-se que a Terra já desapareceu de tamanho. Para vocês terem uma ideia do planeta Terra em relação ao Sol, que é isto aqui, né, podemos colocar 1.300.000 terras dentro do Sol. Podemos colocar 1.300.000 terras dentro do Sol. A Terra é literalmente um cisco do lado do Sol. Mas veja o tamanho do Sol em comparação a Pollux. Continue, por favor. O Sol vai ficando pequeno em comparação às outras estrelas. Aí a gente vai refletindo, né? O Deus que cria isto realmente é o Deus que vem e senta para tomar um cafezinho. Comecei a prosear mais com Deus e ofereci a Ele um pedaço de pão de queijo. Por isso que os astrônomos, que só têm informação das religiões tradicionais, eles passam a ser ateus. Por quê? Porque a descrição de Deus bíblica é um Deus tão antropomorfo, semelhante a nós quanto à forma, que eles elocubram que é impossível que um ser criador destes objetos seria um Deus tão humano, porque a Terra já desapareceu ali de tamanho. Compreenderam o argumento? Então, aqui é o Sol, a Terra já se perdeu de vista. Continue, por favor. Já perdemos vista do Sol. Para por aí. O Sol já perdeu de vista. Vocês estão entendendo o que vocês estão vendo ou não, gente? Estão dando embrulho com o café da manhã que vocês comeram. De tão grande que são as coisas, né? Porque chega quase que a perturbar a nossa mente. Então, o Sol já desapareceu ali, em comparação às outras estrelas. Mas existem estrelas ainda maiores. Continue, por favor. Temos Antares. E esta é a maior estrela conhecida no universo
observável. Então, tudo isso nos dá mais ou menos um entendimento pausa, por favor, Marcos. Veja o tamanho da Terra em comparação a essa estrela, né? É menos do que um cisco. E tem gente que se acha importante porque é filho do prefeito, né? Agora, Marcos, vá para o segundo vídeo, por favor. Então, isso aí nos deu mais ou menos uma ideia do que seria... Não, ainda não. Do que seria as estrelas. O planeta Terra é um cisco diante do Sol, 1.300.000 terras que podemos colocar dentro do Sol. Só que o nosso sistema solar, que é o Sol com os 8 planetas, faz parte de uma galáxia chamada Via Láctea, Láctea de leite. Por quê? Porque os antepassados olhavam para o céu e viam aquele branco e chamava aquilo de via de caminho de leite, Via Láctea. Alguns de vocês, talvez, que vieram do interior do Brasil, à noite, quando não tinha nenhuma poluição visual, olhavam e conseguiam enxergar esse caminho de leite, a Via Láctea. E que é esse caminho de leite? São as estrelas brilhando em conjunto. Então, se você observar a olho nu estas estrelas, conseguirá contar mais ou menos 5.000 estrelas. E lembra o tamanho das estrelas que eu acabei de mostrar? Nós não estamos falando de planetas. O assunto agora é só estrela. O Sol é uma estrela com 8 planetas. E o que aconteceu? Com o aperfeiçoamento da nossa tecnologia, enviamos um telescópio para fora do planeta Terra, chamado Hubble, em homenagem ao astrônomo Edwin Hubble. E fotografamos a galáxia mais próxima da nossa galáxia. Não estamos falando mais de estrelas, estamos falando de galáxias. A galáxia mais próxima, que fica a qual distância? A 2,5 milhões de anos-luz. Então, a luz que recebemos hoje desta galáxia Andrômeda saiu de lá a 2,5 milhões de anos-luz. Vamos ver a foto desta galáxia, por favor. Por favor. Então, em locais do planeta Terra que o céu é muito limpo, as criaturas enxergavam essa nuvem e achavam que era algum gás. Fomos aperfeiçoando os instrumentos e notamos que não se tratava de gás, e sim de uma outra galáxia. Porque até 1925, a nossa concepção de universo, todo o universo, era só a Via Láctea. E da noite para o dia, o Edwin Hubble descobriu uma estrela que girava em uma outra galáxia. Então a nossa visão de universo modificou em menos de 24 horas. O universo passou a ser muito maior, simplesmente porque aperfeiçoamos os nossos instrumentos. Continue, por favor. Pausa. Aqui está a fotografia da galáxia inteira e a câmera vai fazer um zoom. Por favor. Pegou um pedaço da galáxia e está fazendo um zoom com a câmera. E vai aproximar mais. Cada ponto que você vê agora não se trata de ser um planeta. É uma estrela. Cada ponto é uma estrela. Cada ponto é uma estrela com seus planetas. Só que a essa distância não conseguimos ver os planetas. De quem estamos falando? De Deus, nosso Pai. Na pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, inteligência suprema do universo. Porque para criar tudo isto, tem que ser uma inteligência suprema.
Pare, por favor, Marcos. Conseguem apreciar? Se nós tivéssemos aqui um computador HD, você ia conseguir ainda mais ver os pontinhos onde vocês acham que estão negros. Então, se contássemos as estrelas dessa galáxia, daria aproximadamente 1 trilhão de estrelas. Lembra o tamanho dos objetos que eu mostrei antes? As outras estrelas? 1 trilhão de estrelas nessa galáxia. O próximo vídeo, por favor. Aqui está o telescópio Hubble, que flutua sobre o planeta Terra, com as suas lentes abertas para receber estas luzes que vêm de muito longe. Pausa, por favor. Aqui o que eles estão mostrando é o seguinte. Os astrônomos fizeram a seguinte experiência. Vamos pegar um pedaço completamente escuro do universo e vamos manter a câmera aberta por um certo tempo. Porque quem trabalha com fotografia sabe que fotografia e luz são quase sinônimos. Você abre o aperture para receber a luz. Só que a luz demanda tempo para chegar. Por isso, abriram o telescópio nessa direção onde não havia nenhuma estrela. Caso houvesse alguma luz muito fraquinha chegando, desse tempo para o telescópio captar a luz. O que seria aquele espaço? Seria o equivalente de nós pegarmos um canudo desses que se toma soda e apontássemos para o céu. E você estaria vendo o céu apenas com aquele canudo. Compreenderam a analogia? Então o espaço do que vocês vão ver aqui agora é o espaço de um canudo para o telescópio. Por favor, play, Marcos. Então, eles foram aproximando, estão aqui explicando como aconteceu esta experiência que levou 14 dias para o telescópio conseguir captar a imagem. Passa para o minuto 1, fazendo favor. Passa para... Aí, pode deixar aí. Então, aqui está explicando a tecnologia do telescópio para depois mostrar as imagens. Então, aquele pedacinho, que seria o equivalente de olharmos o céu com um canudo, saiu essa foto. Pausa, por favor. Cada ponto de luz que você está enxergando aí agora já não é uma estrela. É uma galáxia. Naquele canudinho. Cada galáxia, mais ou menos do tamanho da Andrômeda, teria 1 trilhão de estrelas. Se multiplicarmos a quantidade de galáxias, porque até hoje, através dessas observações com cálculos de supercomputadores, já foi calculado que existem aproximadamente 100 bilhões de galáxias. O que é 1 bilhão, gente? 1, 2, 3, 4, 100, 200, 900, 1000. 3 mil, 5 mil, 100 mil, 300 mil, 500 mil, 900, 1 milhão. 2 milhões, 3 milhões, 100 milhões, 500 milhões, 900 milhões, 1 bilhão. 2 bilhões, 50 bilhões, 100 bilhões de galáxias. Então, se a gente multiplica 100 bilhões de galáxias por aproximadamente 1 trilhão de estrelas, temos ideia da quantidade de estrelas. Então, os astrônomos, para nos ajudar a entender que número é esse, eles falaram o seguinte: existem mais estrelas no universo do que todos os grãos de areia de todas as praias do planeta Terra reunido. Não é um número incrível? É este o Deus que vem tomar cafezinho com a gente? Com pão de queijo? Óbvio que não. Não estamos falando nem de planetas, de estrelas. Existem mais estrelas no universo do que todos os grãos de areia de todas as praias do planeta Terra. E aqui em Long Branch, a praia está muito perto, podemos apreciar o tamanho de um grão de areia,
quantos grãos de areia existem na praia só de Long Branch, reunir todas as praias do mundo, e existem mais estrelas no universo do que grãos de areia aqui no planeta Terra. Para apreciarmos, fazendo aqui uma ponte com a neurociência, existem no seu cérebro mais comunicações neuronais do que estrelas no universo. Então, o que isso tem a ver com a nossa vida? Além de apreciar, além de nos dar uma noção da capacidade do Criador. Primeiro, nós não temos absolutamente ideia do que é Deus. Porque a pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, não nos dá uma definição da natureza de Deus. O Espírito Emmanuel, a quem consideramos já elevado, afirma o seguinte: não tenho ideia alguma o que seja Deus, mas sabemos que Deus existe. Não é ela, não é ele, mas sabemos que Deus existe. Porque está muito além da nossa capacidade de compreensão. Quando estudamos evolução e apreciamos a idade do planeta Terra, 4,5 bilhões de anos, e que Jesus Cristo é o governador do planeta Terra, quem retirou da massa estelar a parte que seria composta o próprio planeta Terra, temos então noção que nós não entendemos nem ainda quem é Jesus Cristo. O que sabemos de Jesus Cristo é o que conseguimos alcançar. Então, quando os astrônomos observam toda essa grandeza e esta quantidade, eles perguntam o porquê de tudo isto. E não tem o porquê. Explicam o como, a explosão do Big Bang, que não temos tempo para adentrarmos no assunto. Mas o porquê de tudo isto? O Espiritismo explica. O porquê de tudo isto é porque são escolas que servem de evolução para os espíritos. Os planetas são diferentes escolas que servem para diferentes graus de espíritos. E existem 5 tipos de planetas. Planetas primitivos. O nosso planeta Terra passou por esta fase, que é o equivalente da época neolítica, a pedra lascada, na qual nós utilizávamos pedras cortadas para cortar os animais que iríamos comer. Pedra lascada. Esse é o mundo primitivo. Qual é a característica principal do mundo primitivo? Viver só para comer. Segundo tipo de mundo, mundo de provas e expiações. Que mundo é este? O atual nosso. Mundo que nós enxergamos que o outro é o nosso inimigo. Estamos ainda num clima de guerra, embora 4.500 anos de história registrada, com, segundo os historiadores sobre paz, com apenas 15% desse tempo feito de paz. O restante da história sempre um período bélico. Mas estamos a caminho, segundo o Espiritismo, para mundo de regeneração. E este mundo de regeneração começaria no 3º milênio, no qual nos encontramos. Só que o milênio tem 1000 anos, que vai desde 2001 até 2999. Então existem os apressados que querem o mundo de regeneração que aconteça amanhã. E isto não será possível. E qual é a característica deste mundo de regeneração? Finalmente compreendemos que o inimigo não é o nosso vizinho, não é o nosso inimigo, não é a sogra, não é o sogro. O nosso inimigo reside em nós mesmos. São as nossas imperfeições que deveremos superar. Então, no mundo de regeneração, cessamos o período de lutas uns contra os outros para, finalmente, empreendermos a luta contra as nossas más inclinações, herança do nosso período animal. Depois vem o 4º tipo de mundo, mundos felizes. Nestes mundos, os espíritos já não têm mais dívidas morais, já não estão sofrendo mais por seus atos de reencarnações pregressas. Superaram todas as suas imperfeições, já quitaram as suas dívidas morais e estão felizes. Mas não terminou
a evolução. Porque a evolução é infinita, porque ela vai em direção a Deus, e Deus é o infinito na sua capacidade de criação. Então, nos mundos felizes, os espíritos, que são os nossos anjos guardiães, eles estão ainda em progresso para adquirir mais inteligência. E chegamos até os mundos sublimes, mundos que não temos a mínima ideia como seria uma vida civil. São mundos perfeitos, nos quais os espíritos já têm a inteligência e a moralidade no mais último grau. Então, o que isto tem a ver com os nossos problemas do dia a dia? Tudo. Porque quem é que promove você mesmo para a próxima escola? Quem? Quem é responsável por nossa evolução? Quem é responsável por nossa infelicidade? Quem é responsável pela nossa felicidade? Então, o Centro Espírita é uma escola que nos ajuda a promover-nos de criaturas de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Por isso que aqui ninguém ilude ninguém. Ninguém senta aqui na cadeira do passe e vamos, olha, com 7 passes vou livrar você de todos os problemas. Tome aqui 3 garrafas de água fluidificada e você ficará bom. Por quê? Porque nós sabemos que o passe e a água contribuem e muito, mas não são a solução. A solução é a nossa transformação moral. Então, Jesus Cristo é um ser que veio para exemplificar para nós o que devemos fazer para nos promovermos de escola. É um ser que está cuidando de nós há muito tempo. Esse nosso período de seres que saímos do condição de habilis para o erectus, para sermos hoje homens conscientes, que sabemos do que sabemos, levou aproximadamente, segundo os antropologistas, 1.300.000 anos. Jesus Cristo é o governador do planeta Terra há 4,5 bilhões de anos. É muito tempo que Jesus cuida do nosso crescimento espiritual. Mas Jesus não pode fazer por nós, tanto quanto os espíritos, aquilo que nos cumpre. Porque os professores por excelência não resolverão os nossos problemas. Apontarão rumos. E é nós que temos que percorrer este caminho. Então, os livros espíritas, tanto quanto os estudos e os romances, a mensagem é a mesma. Cresça, trabalhe, sirva para evoluir. Não espere ser amado. Ame você. Não espere ser perdoado ou compreendido. Perdoe e compreenda você. Porque todas as dificuldades, tudo quanto rotulamos de problema, nada mais são que oportunidades de crescimento. Como a criança, no primeiro grau, recusando fazer o dever de casa, jamais será promovido para segundo grau. Recusando fazer os problemas, não querer aprender matemática, nem português, não vai aprender a somar, nem a ler, nem a escrever. Está auto-prejudicando. Assim, são os espíritos que, como professores, nos estimulam a fazer a prova, a superar os desafios, porque precisamos de saber multiplicar, precisamos de saber falar. Isto é, precisamos de saber amar, compreender o espírito da solidariedade. Estamos aqui em conjunto para o objetivo comum, que é evoluir. Então, quanto mais amamos, mais aproximamos do nosso destino, que é Deus. Quanto mais odiamos, quanto mais esperamos que os outros façam o nosso trabalho, mais estamos distanciando da nossa realidade. Esta é a lei. Não é a lei espírita, nem a católica, nem a muçulmana, nem a islâmica. É a lei natural, a lei do universo. Trabalhar para progredir. É por esse motivo que os espíritos, em forma de poesia, vêm nos dar uma síntese de tudo isto. É por esse motivo que Castro Alves escreveu o grande poema intitulado Marchemos. Isto, em outras palavras, olvidemos do passado, caminhemos em direção do futuro. Quando ele afirma que há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer,
Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos em a humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meios mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde há uma presa, forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. É a flor que eterna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando o aroma leve, nas aragens que passam breve nas madrugadas de luz. É a rija vigor no malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. É o escopro dos escultores, transformando pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em anjos da paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir e mais galgar. A vida é esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando, o selvagem infeliz. É a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho São Francisco de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir terás aventuras que anseias, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção do falar, e obrigado a todos vocês por essa manhã de domingo, pela paciência de me escutar.